As nossas ideias partiram da nossa pesquisa quando a gente caiu nos temas sobre aumento da temperatura global, produção de maneira compacta, e por que isso é melhor pra gente, pro nosso projeto, e como a gente aumenta a produtividade com a agricultura de precisão. Tá. Começando sobre a parte do aquecimento, a gente tem a área da agricultura, que por si só libera os gases de efeito estufa, cerca de 17 a 19% dos gases estufas que a gente libera todo ano, e os seres humanos já foram responsáveis por aumentar a temperatura do mundo em mais ou menos 1 grau, e a gente tende a aumentar isso. Isso é ruim para a área da agricultura, porque conforme a gente tem um aumento da temperatura, a gente acaba desenvolvendo vários desastres ambientais que dificultam muito a produção, com relação a secas ou muita chuva. Se tiver algo que deu uma melhorada com relação a isso, foi a produção em grandes altitudes, porque aumentou um pouco a temperatura, mas de maneira geral é algo bem ruim. E o nosso projeto trabalha em cima disso com a medida de que fatores externos não vão estar influenciando no nosso projeto, porque a gente vai estar realizando uma estufa de maneira compacta. Por que de maneira compacta? Porque o nosso projeto é voltado para aquelas comunidades que têm dificuldade com alimento e com a dificuldade de plantação, principalmente por causa dos climas, né? O que é um grande fator. Não, se você colocar numa grande escala, a gente consegue já ver que grandes plantações têm problemas com isso, já perdem boa parte delas por causa de fatores externos, e a gente está tentando fazer da melhor maneira e mais compacta possível para a gente ter um bom controle e a gente conseguir ter a melhor produção possível, a maior produção possível dentro dessa nossa estufa que a gente está realizando agora. Né? E aí, durante as nossas pesquisas, a gente caiu em cima de agricultura de precisão. O que é? A agricultura de precisão é a utilização de tecnologia avançada, né? Que utiliza vários setores da tecnologia, que nem geolocalização, entre outras coisas. O nosso projeto usa apenas uma parte disso, mas a gente achou importante ressaltar de onde surgiram as ideias. E a gente vai estar utilizando no nosso projeto sensores para a gente conseguir ter uma noção do que está acontecendo dentro do nosso estufa. Como você pode ver no modelo que a gente fez em 3D, a gente vai estar usando o método de vertical de plantação, porque a gente viu que é o que tem o melhor rendimento com relação à água, esse tipo de coisa, e como a gente vai ter uma estufa super controlada ali dentro, a gente achou melhor fazer da maneira mais compacta, pra gente conseguir economizar energia, que a gente ia fazer um projeto com uma pegada bem verde, por conta de todos os problemas com emissão de gás estufa e coisas do gênero, então a gente achou importante que tivesse a maior eficiência energética possível. E dessa maneira a gente consegue ter uma produção de maior área, porque está verticalmente, em comparação com o chão, e a gente consegue ter um grande controle com isso, usando os nossos circuitos. Quais são os circuitos que a gente vai estar usando dentro desse projeto? A gente vai ter os circuitos para temperatura, luminosidade, luz do sol e umidade do solo. Essa umidade do solo a gente vai colocar dos dois extremos dessa nossa estufa, aí a gente consegue ter uma noção melhor do que está acontecendo ali dentro. A gente fez o código, pegou aqui os circuitos que a gente achou que seriam mais interessantes, e as informações deles vão ser mandadas para um software separado, onde eles vão fazer a geração dos gráficos e depois a análise de dados que está lá na parte do trabalho de matemática, para a gente ver o quanto a gente está conseguindo melhorar, como diminuiu o desperdício gerado por fatores externos e como a produção no geral lá dentro está funcionando, né? A umidade, quanto a gente conseguiu produzir a mais do que a gente consideraria se fosse no chão, se a eficiência energética lá dentro está legal. E é mais ou menos isso o nosso trabalho. E aí também tem toda a parte de resfriamento, que vai ser a base de fluidos, só que é um sistema bem mais complexo do que a gente esperava inicialmente, porque a gente quer fazer com a maior eficiência energética possível por conta da pegada verde que a gente comentou lá no começo. Obrigado pela atenção. Aprofundando um pouco mais nessa parte de código, principalmente na parte de Python, aqui a gente está realizando o quê? Aqui a gente está fazendo uma análise de dados que estão sendo importadas lá do nosso circuito. Mas como a gente não colocou em prática isso, esses dados estão sendo gerados pela biblioteca Random, né? Pra gente conseguir fazer uma análise deles, e aí a gente colocou a amplitude que a gente quer isso. A gente colocou num período de 30 dias, e a gente colocou a temperatura, por exemplo, para variar entre 12 e 34 os números, onde 34 seria onde a gente teria que fazer alguma alteração nesse caso. Por que a gente não tá fazendo algo tão específico nessa área? Porque isso também vai depender muito do que cada pessoa vai estar realizando na unidade na sua região. Porque existem plantas que precisam de um pouco mais de temperatura, existem algumas que precisam de um pouco menos, a mesma coisa vale para a umidade. Então, elas vão ter como estar analisando isso durante o período da plantação delas, né? Porque esse software aqui, idealmente ele seria mandado para a nuvem, aí lá ele teria uma aplicação onde você conseguiria fazer tudo isso. E na parte de matemática, né, a gente já fez a análise de dados, de gráficos, aí você pode usar aquilo como base para fazer a análise dos seus. Mas é algo realmente bem intuitivo que a gente está fazendo aqui, porque, por exemplo, na parte de umidade, que é o que está na tela aqui agora, você sabe que se a sua umidade estiver muito próximo do 100, então sua planta pode acabar tendo algum problema com relação à quantidade de umidade, você pode afogar ela, né? Então, é algo realmente bem importante. E como vai estar tudo dentro da estufa e tudo é bem controlado, você também vai poder ver que, como a temperatura vai ser razoavelmente constante, então você não vai precisar ter picos de umidade em algum certo momento, que nem você precisaria ter numa plantação, onde às vezes você acaba tendo que, sei lá, numa escala bem pequena, regar várias vezes a planta durante o verão, porque tá muito seco, né? Porque tá muito quente, ou várias vezes durante o inverno, porque tá muito seco. E basicamente é isso para nossa parte de Python.